Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Chegamos aí a mais uma aula do curso As Cartas Paulinas. Agora estamos, as Cartas Paulinas, agora estamos vendo Romanos, já chegando ao capítulo 5º, né? Capítulo 5. Eu espero que você tenha lido. Ah, é a primeira vez que eu estou vendo essa aula hoje. Então, eu recomendo ver as anteriores, né, também, e fazer a leitura aí da carta aos Coríntios até o capítulo 5º, tá? Bom, vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, ó Pai, por este dia, por esta manhã, pela noite que o Senhor nos deste. E agora, ó Pai, eu peço que o Senhor abençoe profundamente a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos projetar aqui a tela. Bom, chegamos ao capítulo 5º. Opa, deixa eu arrumar aqui, irmãos. Né? Chegamos ao capítulo 5º. E na semana passada nós mostramos que Jesus Cristo, né, ele é o centro da teologia paulina em Romanos. E aí ele começa a discorrer sobre a questão da justificação, Jesus como aquele que intermedia a paz entre Deus e os homens, a maior prova de amor, né? Dificilmente alguém morreria por um justo, Jesus morreu por injustos, né? Então, nós fomos discorrendo sobre isso. E agora, nós chegamos ao capítulo 5º, né? E chegamos a uma comparação interessante que o apóstolo faz entre Adão e Cristo. E agora, irmãos, é importante prestarmos bastante atenção, né? Porque Paulo ele vai avançar um pouco mais na sua teologia e vai exigir de nós um pouco mais de concentração para compreendermos algo que é misterioso e que é pela fé que a gente compreende, né? Então, a partir do verso 12 do capítulo 5, Paulo faz uma comparação entre Adão e Cristo, né? E eu queria que você prestasse bastante atenção na leitura, e eu vou ler agora esse trecho do capítulo 5, a partir do verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Lembra que eu falei que Paulo escreve lá aos Éfesos? O salário do pecado é a morte. Então, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, quem é esse homem? Adão. E pelo pecado veio a morte. Assim também, a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, irmãos, vamos lá. Por um homem, o pecado entrou no mundo. O pecado
nos separa de Deus. O pecado gera a morte. A morte prevalece, pois herdamos a maldição de Adão. Porque todos pecaram. Queridos irmãos, todos nós nascemos em condição de condenação. Porque o pecado entrou no mundo por Adão. Então a nossa natureza humana, ela acaba sendo uma natureza inclinada para o mal, tá? Então, há quando nascemos algo de Adão em nós. É assim que eu vejo, é assim que eu entendo essa passagem. Então, todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Presta atenção. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, a lei, ela serve como uma espécie de moldura para o pecado, né? A moldura do pecado é a lei. No entanto, a morte, a morte reinou desde Abraão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Foram abundantes sobre muitos. Então, o que acontece, né? Como que eu entendo? Né? Adão pecou. Essa ofensa de Adão, ela acabou sendo transmitida, né? E toda a humanidade foi levando, né? Foi levando essa 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 ofensa. Mas o que Paulo vai dizer? Por um homem a graça entrou no mundo, por Jesus Cristo. Então, o que acontece com Adão? Depois do pecado, Adão foi expulso do paraíso de Deus e da presença de Deus. E ele foi proibido de tocar na árvore da vida. Então, Adão, né, ele foi criado para não conhecer a morte, para viver eternamente, para viver constantemente na presença de Deus, porque Gênesis fala que Deus vinha visitar o homem. Então Adão, ele tinha contato com o homem. Mas o pecado, a desobediência, ela rompeu isso. O homem saiu da presença de Deus, foi lançado fora da presença de Deus e, e foi proibido de tocar na árvore da vida. Olha aqui agora, irmãos.
A partir daí, a geração futura, a humanidade, ela acabou, de alguma forma, carregando consigo essa marca da ofensa, do pecado. Não é uma marca visível, é uma marca de caráter, né? De identidade. Então o homem carregou isso. Só que, antes de eu continuar, eu quero ler Apocalipse com vocês, e eu quero ver aqui uma coisinha aqui. Olha aqui, ó. Quando João, no livro de Apocalipse, ele vai descrevendo a carta às igrejas, na igreja de Éfeso, Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Olha o que está dizendo aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Adão, ele foi expulso do paraíso de Deus, proibido de tocar na árvore da vida. Mas aquele que em Cristo vencer, recuperará o que Adão perdeu. Então, vamos ver se os irmãos entendem. Adão representa a queda, a quebra, né? A perda de uma condição. Então, nós herdamos a mortalidade de Adão. Por isso, todos nós vamos morrer, né? Isso é uma lei da natureza estabelecida por Deus e segundo o que compreendemos lendo as Escrituras, devido ao ato de Adão. Então, carregamos em nós a mortalidade. A mortalidade é a marca do pecado em nós, do pecado de Adão, da ofensa de Adão. Por que morremos? Morremos porque carregamos em nós a ofensa de Adão. Porém, Cristo se fez homem, né? Cristo se fez homem, foi assassinado e ressuscitou, vencendo a morte. Então, Cristo, no seu corpo, ele sofre, ele aceita passivamente receber a ira de Deus. Lembra que eu falei a ira de Deus é justa? Então, Paulo fala que Deus se irou contra a humanidade. Mas essa ira de Deus foi descarregada em Cristo. Cristo sofreu a ira de Deus, a ponto de na cruz Cristo dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, Cristo, a ira de Deus, que é justa e deveria ser descarregada em nós, na humanidade, ela foi direcionada a Cristo.
E Deus fez de Jesus Cristo o novo Adão. Então, a ofensa que começou lá em Adão, ela encontra o seu fim em Cristo. A ofensa de Adão que nós carregávamos, ela foi, ela foi vencida em Cristo, né? Então, o ciclo da ofensa, olha que interessante, né? A ofensa lá de Adão, esse ciclo da ofensa, ele encontra um fim em Cristo, né? Em Cristo. Então, em Cristo, findou-se a ofensa de Adão. E aí, Cristo morre, mas ele é ressuscitado por Deus. Esse ato de Deus ressuscitar Cristo mostrava o quê? Que a ofensa havia terminado, porque a morte não mais venceria o ser humano. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha como tudo vai fazendo sentido. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por quê? A ofensa termina em Cristo. A ira de Deus se volta para Cristo. E aí, Deus ressuscita Cristo, mostrando que a ofensa havia sido superada. E em Cristo, todos nós temos a justificação. Porque nele foi descarregado toda a ira que deveria ser descarregada em nós. E a ofensa de Adão, ela vem acompanhando a humanidade, mas ela finda em Cristo. Ah, pastor, mas por que que nós continuamos morrendo? Porque Cristo fez-se primícia por nós. Então nós morreremos, porque este velho homem que trouxe a marca da ofensa, ele vai morrer como Cristo morreu. Mas ressurgirá como Cristo ressurgiu. Aí sim para viver eternamente. Porque esse Luciano, com outro corpo, outro nome, com tudo novo, ele ressurgirá não mais carregando a ofensa de Adão em seu corpo. Conseguiram entender? O ruim da internet, de gravar, é que eu não consigo interagir com vocês. Eu queria conversar com vocês. Eu queria ouvir vocês, eu queria ver a expressão de vocês, os olhos de vocês. É uma pena a gente não poder ter isso, né? Então, olha que lindo, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Olha como Deus é perfeito, né? Então,
Em Cristo, a ofensa encontra o seu fim. E aí o Cristo ressurreto é o fim da ira de Deus, é o fim da ofensa e o início da graça. Mas tudo isso foi alcançado na cruz. Por quê? A cruz é a marca da ira e da justiça de Deus, que foi suportada por um homem em nosso lugar, Cristo, tá? Então, por um homem, a graça entrou no mundo. Jesus anulou o efeito do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Jesus anulou o efeito e o poder do pecado sobre nós. Fomos reconciliados com Deus, porque olha lá, Adão pecou, foi expulso do paraíso e da presença de Deus. No novo Adão, em Cristo, onde a ofensa conclui o seu ciclo, que suportou a ira de Deus por nós, mas ressuscitou, em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Não há mais ofensa. Não há mais separação. A vida prevaleceu, pois a ressurreição de Cristo prevaleceu. E aí nós herdamos a vida em Cristo. Então, por isso que a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo, irmãos. Tá? Então, esse texto que Paulo chega até aqui, ele nos mostra que sem Deus nada podemos. Porém, em Deus podemos ter toda a esperança. Tá? Então, é uma situação onde eu não tenho segurança nenhuma fora de Deus, e em Deus eu tenho uma esperança plena. E aí, eu, eu fico buscando, lendo e buscando meios de traduzir tudo numa linguagem mais simples, para que a gente possa entender, né? O que Cristo fez por nós. Vamos lá. O seu pai fez uma dívida enorme e morreu. Você, como filho, herdou essa dívida e foi negociando, 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 até o momento em que você não tem como pagar essa dívida e chegou a hora da execução da dívida. E o que é executar a dívida, né? É receber de alguma forma. E aí, o credor, ele chega com a nota promissória e ele diz assim: eu quero a sua casa. E aí você fala, mas eu não tenho para onde ir com a minha família. E aí o credor diz: eu não posso fazer nada, eu quero a sua casa, porque essa dívida tem que ser paga.
E aí ele te dá 30 dias para você deixar a casa. E aí você entra em desespero. E por maiores que sejam os seus esforços, você não consegue recursos para pagar essa dívida. O que que eu vou fazer? Eu vou para a rua, para debaixo do viaduto com a minha família. E no dia da execução, você já está com as coisas tudo prontas para ir para debaixo da ponte. Chega um homem, bate na sua porta. Quando você abre, esse homem mostra a nota promissória. Aí você fala assim: acho que agora eu vou sair da casa. Aí esse homem diz assim para você: eu paguei essa nota. Aí você fala assim: oh meu Deus, agora eu devo para você. Aí esse homem rasga a nota promissória e diz assim: você está livre. Espiritualmente, é algo muito parecido, porque Adão fez a dívida. Isso gerou uma nota promissória. E essa nota promissória estava nas mãos de Satanás. E essa nota promissória da ofensa de Adão, ela fazia com que nos tornássemos escravos de Satanás. Então, Cristo, com a sua vida, com o seu sangue, resgatou essa nota promissória e a rasgou e nos fez livre. Paulo ele usa muito aqui em Romanos, nós vamos ver isso. Ele usa muito uma linguagem jurídica, né? Porque era um tema muito frequente em Roma, né? Então ele vai usar muito dessa linguagem jurídica. Jesus anulou a nossa condenação, a nossa sentença foi anulada. Jesus cancelou a nossa dívida. Então, espiritualmente, tudo que deveria vir sobre nós foi sobre Jesus. Nós morremos, mas essa morte nossa, a Bíblia fala que não é a segunda morte. Ela é apenas um desligamento dessa realidade que vivemos num corpo corruptível para recebermos um novo corpo incorruptível. Por isso que Adão, todos pecaram, por meio dele a ofensa entrou no mundo, o pecado e a morte. Mas através de Cristo, o novo Adão, a graça entrou no mundo. Tá? A ofensa de Adão precisava ser paga. E ninguém conseguia pagar. Quem pagou foi Cristo. Cristo pagou a ofensa de Adão. Consegue entender o que Cristo fez por você, meu irmão, minha irmã? Cristo pagou por você uma dívida que você nunca teria condições de pagar e que te levaria para o inferno. Você consegue entender isso? Mas esse benefício de Cristo
ele só pode ser acessado, né, através da fé nele. Aceitá-lo, aceitá-lo como Senhor e Salvador, recebê-lo em nosso coração, para que todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz tenham efeito em nossa vida, tá? Então, tudo que foi feito na cruz e todos os benefícios que Jesus conquistou, anulando a ofensa, nós acessamos isso através da fé nele, aceitando ele como nosso Senhor e Salvador. É isso que Paulo está dizendo aos gregos e aos judeus. Aos gregos, ele diz: Senhor é Cristo e não César. Aos judeus, ele diz: Senhor é Cristo, não a lei. A lei foi útil, a lei foi importante, mas ela mostrou apenas que tudo desaguava em Cristo. Que Deus nos ajude. Na próxima aula, né, nós vamos falar ainda um pouco sobre o capítulo 5, o poder maravilhoso da graça, e entraremos nos capítulos 6 e 7. Então, leiam os capítulos 6 e 7, tá bom? Então, a gente fica por aqui hoje. Eu espero que você tenha conseguido entender, né, o que aconteceu. Pastor, como que a gente herda alguma coisa de Adão? Eu não sei explicar, irmãos. Infelizmente, nós não temos resposta para tudo, né? A teologia não tem resposta para tudo, mas ela nos mostra isso. Nós herdamos, né? Só que essa ofensa de Adão, ela foi superada por Cristo na cruz, né? Será que você consegue entender isso? Eu espero que sim. E agora, eu quero fazer uma oração por você para encerrar essa aula. E eu quero, se você sentir no seu coração, que você repita essa oração comigo. Senhor Deus, obrigado por tão grande amor. Obrigado porque a tua justa ira não foi derramada sobre nós. Obrigado porque Cristo suportou por nós a ira de Deus. Obrigado porque a ofensa de Adão termina em Jesus e a partir dele a esperança de uma nova vida. Senhor Deus, coloque em meu coração a fé necessária para que eu possa olhar para Jesus
como meu Salvador, como minha esperança, como meu Redentor. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo coloque em meu coração a convicção da salvação em Cristo Jesus. Senhor Deus, obrigado por me amar, obrigado por me resgatar, obrigado por me trazer à tua presença por intermédio de Cristo Jesus. Senhor Deus, nas tuas mãos eu coloco agora o meu coração, a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, e recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. E se no fundo do seu coração você pediu mesmo a fé e aceitou a Jesus como seu Senhor, você, a partir de hoje, vive uma nova vida em Deus. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana para você.